Look Outside recentemente teve uma grande atualização, a tão famosa Final Version, a 2.0, que veio com novos inimigos, novas áreas, novos boss, novos finais e muito mais. E muitos de vocês me perguntaram se eu ia fazer vídeos a respeito do jogo, e eu vou sim. E para começar, vamos ver aqui tudo o que temos de novo em Look Outside, principalmente curiosidades e coisinhas que vocês vão gostar. Além de que em breve eu trarei vídeos mais detalhados sobre cada uma das coisas novas do jogo. Então, sem mais enrolação, deixa o like no vídeo para me ajudar e vamos conferir Look Outside 2.0. Então vamos fazer uma visão geral das mudanças, né, resumindo tudo, e depois eu vou entrar em detalhes porque vai ter muita coisa nova. Então essa primeira parte eu vou só dar um resuminho de tudo que nós temos. E a primeira mudança que eu gostaria de destacar é o modo Cursed, isso mesmo. Temos uma nova dificuldade, que é o modo amaldiçoado, né, esse modo Cursed, que é em tese para ser o modo Hard. Ah, mas o que tem o modo Cursed? Muito simples. O modo Cursed é um desafio adicional para gente que já masterizou o modo normal, e ele tem conteúdo novo e mecânicas novas no jogo que não tem nas outras. Além das coisas básicas, como por exemplo, as armas têm uma chance maior de quebrar, a maioria dos inimigos vai ter mais HP e mais ataque, você demora mais para poder salvar o jogo, você tem que explorar mais áreas no caso, antes de poder voltar para casa e salvar. Mas não só essas mudanças de estatística, nós temos coisa nova também. Nós temos inimigos novos e únicos que só aparecem se você tiver no modo Cursed. Um exemplo disso é o primeiro inimigo que você luta, que é o seu vizinho ferido, que quando você tenta lutar contra ele, ao invés da luta padrão acontecer, que nem nas outras versões, ele agora se transforma em um boss, isso mesmo. Então sim, muita coisa nova só tem no Cursed Mode, como inimigos, e até mesmo algumas áreas e eventos mudaram, e alguns bosses também ficam mais e mais perigosos. Além disso, a maioria dos Companions tem um preço, um custo para serem recrutados. Por exemplo, a Lee, se você tentar recrutar ela vai te cobrar $100 para você poder pegar aquela pistola que fica no corredor. E se você não pagar esses $100, ela vai devorar a pistola e você não vai pegar esse item. Ou, por exemplo, o Joel, que ele cobra 8 pastas de dente para ser recrutado. Então a maioria dos Companions agora tem um custo, um preço que você tem que pagar para eles serem recrutados. Não todos, mas pelo menos a maioria. Além do Cursed Mode, nós temos vários novos inimigos, vários novos chefes, também inimigos base e, bom, o jogo tá recheado de conteúdo novo, tanto em áreas novas quanto em áreas que você já tinha antes. Mas para falar dos novos inimigos, antes a gente precisa falar sobre as novas áreas do jogo, isso mesmo. Muitas áreas foram alteradas ou simplesmente adicionadas. Então vamos falar um pouco sobre as áreas novas. A começar pelo apartamento da Sibyl, o apartamento número 12, que fica lá no primeiro andar. Aquela sala repleta de carne. Ela tem uma parede secreta que você consegue acessar depois de falar com um certo astrônomo que te dá uma chave. E aí você vai poder acessar, através da parede secreta, uma área nova com sua própria questline e coisa do tipo. Também temos o apartamento 18, que é o apartamento das plantas. E a gente descobre que esse é o apartamento da Ellen, a Ellen que morava aqui. E por falar em Ellen, nós temos uma boss fight com ela. Isso mesmo, a Ellen pode virar uma inimiga sua se você não cuidar da planta do seu apartamento direito. É, isso mesmo, a Ellen pode virar um inimigo, um boss, e ter uma luta contra você se você não cuidar muito bem da sua planta. No caso, quando a sua planta lá do apartamento do Sam estiver saudável, ela vai pedir para você ir para o apartamento 18 e cuidar da planta dela. E aí você tem que passar alguns dias indo lá e regar a planta da Ellen. E caso você esqueça de regar algum dia, ela vai simplesmente sumir da sua party e vai estar esperando por você, andando pelo apartamento. E quando ela te ver, ela vai te atacar e vai ser bem difícil a luta. Então não esqueça de cuidar bem da plantinha, dar água para ela todos os dias, ou então a Ellen vai deixar de ser sua companion e virar
sua inimiga. Além do apartamento dela ter sido bem expandido e tudo mais. Bom, no segundo andar, depois você libera o elevador, você vai chegar em apartamentos novos, incluindo o apartamento 25, que é o apartamento do Dan, e você pode explorar com ele se você recrutá-lo, e ele tem uma questline própria lá e tudo mais. E também na mesma área, do lado do apartamento do Dan, você tem o apartamento 28, que é o apartamento subaquático, habitado por uma amiga do personagem, o Sen, que é a Summer. E ela tem toda uma questline também. E a temática desse apartamento é que você está debaixo d'água e você tem tempo para fazer as coisas, ou então você vai se afogar. Então você tem que explorá-lo e tomar cuidado para não morrer afogado ao mesmo tempo. E bom, nós também temos o apartamento da Lee, que era aquela parte que não tinha nada, que era toda quebrada, onde você recrutava ela. Agora a Lee tem uma própria questline, envolvendo um item aí que você pega em um certo lugar. Eu não vou dar spoiler, mas você também pode ir lá no apartamento da Lee, que agora tem áreas para explorar, e a questline dela também. E bom, no terceiro andar, do lado da sua casa, você tem o apartamento da Síbil, e sim, agora você até consegue entrar no apartamento da Síbil e explorar lá dentro, se você fizer algumas coisas na história. Eu não vou dar spoiler ainda, mas é bem interessante você poder entrar no apartamento da Síbil. E uma área nova, no fim do corredor, do terceiro andar, você tem um apartamento 38, que você pode entrar quando você vê esse crocodilo passando pela sua porta. E o nome dele é Lois. E junto com outros 3 NPCs, eles habitam esse apartamento e você pode visitá-lo, conversar com eles. E alguns deles têm coisas únicas, por exemplo, existe um palhaço chamado Pierre, você pode conversar e você descobre que o Sen tem fobia de palhaços, fazendo as interações com ele ficarem muito mais engraçadas e tudo mais. E você também tem a sala da Kay, que é essa criaturinha que vende chaves para você abrir coisas. E aí você tem literalmente um labirinto que você pode comprar chaves dela e explorar e pegar as recompensas. E bom, o estacionamento também ganhou uma extensão nova e também uma sala secreta que você pode acessar perto de uma pilha de pneus que tem ali, e é basicamente uma sala de easter egg. E você também encontra um grande buraco que você pode pular e chegar basicamente numa área nova com um NPC também novo. Também tem um evento novo que acontece depois que você libera o elevador. No dia seguinte a você liberar o elevador, o prédio vai ter um blackout, ou seja, toda a energia do prédio vai estar derrubada, impedindo você de usar o elevador e deixando tudo mais escuro no geral. E aí, para resolver isso, você deve ir para a área nova, que fica lá do porão também, a sala de fusíveis. Também tem o seu próprio boss e sua mecânica de chão eletrificado, que se você pisar você toma dano. Além disso, no porão você também tem um cofre especial que vai te dar acesso à Cripta das Palavras Cruzadas, que é também uma área nova onde você consegue um final do jogo que também é novo, além de uma boss fight também nova e vários inimigos, tudo novo, tudo de novo e bom. E como que acessa essa Cripta das Palavras Cruzadas? Você precisa de uma senha de 5 dígitos que você consegue ao zerar aquele jogo de palavras cruzadas. E bom, zerando ele você ganha 5 dígitos, você bota lá e libera essa área. E não adianta pesquisar porque esses 5 dígitos são exclusivos do seu playthrough. Ou seja, depende somente do seu save. Cada save vai ser um código diferente. Então, você vai ter que zerar para pegar esse código. Bom, além disso, nós também temos 2 áreas em tese novas, que é a Dimensão Sombria e o Mundo da Carne. Sendo a Dimensão Sombria ligada a um dos finais novos do jogo, e o Mundo da Carne ligado a também finais novos do jogo. E bom, essa área de carne pode ser acessada lá pro meio do jogo, ou até um pouco mais cedo, dependendo de como você faz, e ela tá repleta de inimigos novos, e lá a história está relacionada com a Síbil. Então preste atenção que é bem interessante a história que tem lá. E a área de sombras você basicamente usa para poder recrutar um companion secreto, e também é bem difícil de chegar lá. É basicamente uma zona secreta difícil de você acessar. E tanto essa área como a área da Síbil vão precisar de vídeos próprios sobre eles que eu farei depois. E bom, sobre os finais novos do jogo, tem 5 finais novos, fora os que a gente já tinha visto.
5 finais foram adicionados. 2 deles, chamado Unity e Promise, estão relacionados a Sibyl e a questline do Meat World, o mundo de carne. Nós também temos o final Words of Power, Palavras do Poder, que está relacionado àquela área de quebra-cabeças de palavra cruzada que eu mencionei anteriormente. Nós também temos o final Máscara, o final Mask, que ele está relacionado às áreas secretas da Dimensão Sombria que eu mencionei. E também temos o True Final End, um final verdadeiro, basicamente, que é meio que um easter egg, é meio que uma piada, mas é também muito da hora e é incrível de ir lá buscar esse final. Basicamente exige que você zere o Massacre Princess. Digamos que ele dá um uso pro seu Meteor Strike, mas não vou falar muito mais sobre isso, vou deixar pro vídeo sozinho dos finais novos. E bom, nós também temos 5 novos Companions, isso mesmo. Nós já tínhamos tido uma Companion nova anteriormente, que é a Audrey, que é uma máquina de refrigerante, basicamente. Ela foi adicionada no update 1.5, ou foi 1.6, um desses. Mas agora, no final da versão 2.0, nós temos mais 5 Companions novos. Eu vou adicionar a Audrey entre os Companions novos, porque eu não fiz um vídeo sobre ela. Então, se você jogou as primeiras versões do jogo e nunca mais jogou, você possivelmente não vai saber quem ela é. Então, nós temos a Audrey, que você tem que falar com ela algumas vezes, colocando moedas de $1 e comprando uma latinha chamada Advice, onde ela se comunica basicamente mandando essas latinhas com texto para você ler. Depois de você falar o suficiente com ela, você vai no Mutt e ele vai te dar uma chave de manutenção que você pode usar para então sim recrutar ela. Nós também temos o Philip. Sim, o Philip agora é um Companion recrutável. Você tem que derrotar ele na zona dos fungos, fazendo aquele mesmo processo de se fazer de doido e fingir que ele está sendo controlado. Você basicamente tem que acreditar que ele é o seu amigo até o final para você derrotá-lo e pegar os restos mortais dele. E aí você pode levar esses restos para o seu apartamento e dar comida para ele por alguns dias, e aí ele vai renascer e finalmente se juntar ao grupo. Nós também temos o Aster, que é o astrônomo que você encontra no primeiro dia do jogo, que é aquele que fica no corredor do segundo andar. E aí você fala com ele e depois fala com os outros 3 astrônomos. E depois de falar com todos os astrônomos, você pode recrutar o Aster se você tiver no máximo 3 aliados recrutados. Então é um pouquinho chato de pegar ele, você não pode recrutar muita gente, mas se você tiver pelo menos 3 pessoas recrutadas, você pode recrutar ele também e depois agir normalmente. Outro Companion é o Lyle. Sim, o Lyle, a aranha, a máquina de foto. Você pode recrutar ele agora, simplesmente fazendo a questline dele, sendo amigável com ele, dando os beijinhos e tudo mais, tirando as fotos, interagindo com ele, fazendo ele revelar a sua foto e tudo mais. E aí ele vai aparecer no seu apartamento sem ser convidado, e aí você pode recrutar ele e tudo mais. E o Companion secreto que eu mencionei anteriormente, o Spider, ele é o bicho mais difícil de você recrutar, porque você deve derrotar os 5 chefes sombrios, que são aqueles monstros que aparecem quando o seu perigo está no máximo, e quando você está com um nível de perigo no máximo e você ficar andando por aí, os boss de cada andar vão aparecer. Eles são aquelas criaturas gigantescas de sombra, e aí você derrota as 5, já que tem uma por cada andar, sendo o terceiro andar, o segundo andar, o primeiro andar, o térreo e o porão. E aí depois de derrotá-los, você precisa estar sozinho e com um nível de perigo no máximo. E aí você vai acessar uma porta secreta que fica atrás da escada, aquela escadaria que você usa para descer pelos andares. E aí você entra na área secreta e depois de explorar um pouco, você vai encontrar essa criatura que parece uma aranha de sombras também. E ele vai conversar com você, e se você responder coisas que te façam parecer fraco, por exemplo, dizer que está assustado dele ou coisas do tipo, se você parecer fraco o suficiente, o Spider vai te atacar e você deve derrotá-lo sozinho, e depois da luta você pode recrutá-lo. Então sim, é um grande rolê para pegar ele. Ele é um Companion em tese secreto, mas ele parece ser bem bom, já que ele aprende golpes que são até exclusivos de alguns bosses do jogo, por exemplo, Black Hole, que é bem poderoso. E além de todos esses, nós temos um Companion entre aspas. Ela é um Companion temporário em tese,
que é a Spine, que é a criatura monstruosa que você encontra visitando o seu apartamento distorcido depois de apagar a luz lá na sala do astrônomo. No mesmo canto onde você enfrenta o Stratface e tudo mais, e você precisa passar por lá para pegar o disco negativo. Enfim, vai confessar que ela te stalkeia e basicamente é apaixonada por você de uma certa forma obsessiva, e um combate vai se iniciar. Se você deixar ela com 50 de vida, mas não matá-la, você vai ter um diálogo onde ela diz que talvez você só precise de mais tempo. E aí você vai ter a opção de poupar a vida dela ou continuar a luta. Se você poupar a vida dela, ela não vai se tornar agressiva e você até mesmo pode voltar e visitar e conversar com ela. E aí quando você for para o Meat World e você tiver espaço na sua party, ela vai se juntar temporariamente a você, te ajudando a explorar o mundo de carne e lutar contra as ameaças que lá estão. Ufa, e isso foi mais ou menos, ainda tem mais coisas que eu não vou mencionar aqui, eu vou deixar para fazer vídeos isolados sobre, mas esse é basicamente o geral de tudo que foi adicionado e tudo que você pode esperar jogando a nova atualização de Look Outside, a 2.0, a Final Version. E só um detalhe, ela diz que é a versão final, porém ainda vai ter alguns updates, eu acredito, para poder consertar alguns bugs que ainda tem no jogo, mas acho que de conteúdo não acho que vai ter mais muita coisa. Mas bem, muito obrigado se você gostou desse vídeo, deixa o seu like para me ajudar e compartilha também para outras pessoas verem as mudanças de Look Outside. Eu pretendo trazer uma série em breve e fazer mais vídeos sobre tanto os finais, os novos companions e tudo mais. Então, muito obrigado e a gente se vê em breve com mais vídeos.